Olá, pessoal, tudo bem? Bom, terceira aula nossa do Enem Solidário, né? Gente, é o seguinte, eu vou disponibilizar, talvez na descrição do vídeo do YouTube, ou no meu Instagram, no meu Facebook, um formulário do Google Forms, só para que as pessoas que de repente querem ter acesso ao material e não estão conseguindo nesse momento, que elas façam o cadastro dela. Basicamente, eu vou precisar só do e-mail mesmo, tá bom? Eu vou criar aqui alguma ferramenta, alguma forma, e aí aqueles que por acaso quiserem, tiverem interesse em receber ou os vídeos de maneira diferente ou receber o material que eu estou utilizando, eu posso disponibilizar por essa ferramenta, tá bom? Mas assim, espero que vocês estejam assistindo aí, que estejam, enfim, conseguindo acompanhar as aulas, e mais uma vez estou à disposição para tirar dúvidas, eventualmente de questões, de coisas relacionadas ao nosso conteúdo, tá? Mas lembrando que o nosso objetivo aqui é simplificar, não em relação ao assunto, mas simplificar, sobretudo, o trabalho de vocês na hora da prova. Quanto menos tempo você gastar para resolver a questão, melhor. E aí você vai ter mais tranquilidade, mais paciência, menos ansiedade para as outras partes da prova, até porque no primeiro dia a gente sabe que tem redação e a gente precisa de um tempinho maior, tá bom? Vamos começar então a nossa aula. Vou aqui já disponibilizar a minha tela, aquela telinha que vocês já estão acostumados, com a nossa apresentação da aula de hoje. Neste caso, nós estamos falando hoje sobre interpretação e inferência textual. Bom, galera, vamos entender o seguinte: tudo na vida requer essa nossa capacidade de interpretar, tá bom? Quando a gente fala de interpretação, a gente naturalmente se liga primeiro a um texto. Eu vou ler um texto, eu vou entender qual é o assunto do texto, o que ele está me dizendo, o que ele poderia também estar dizendo, o que ele não disse, mas que pode fazer algum tipo de sentido, pode ter algum tipo de significado. Mas a gente também pode lidar com interpretação em outros casos. Por exemplo, quando a gente fala de um ator que está interpretando um papel. Então eu preciso entender que papel é esse. Ele é um vilão, ele é o herói, ele quer passar tal ideia, ele quer passar tal sentimento, ele está com medo, ele está apreensivo. Então interpretar é muito mais do que você apenas tentar deduzir o que está escrito. A interpretação ela vai muito do nosso conhecimento de mundo também, da nossa bagagem sociocultural, das coisas que nós já lemos, que nós já aprendemos, que nós já estudamos. Então, tudo isso vai reverberar na nossa memória, naturalmente aquela memória, digamos, de coisas que a gente já tem há muito tempo, de coisas que já estão na nossa cabeça há algum tempo a mais, o conhecimento, como a gente pode chamar assim de maneira mais simples. E aí, quando esse conhecimento entra em contato com essa nova informação, isso vai gerar, então, a nossa interpretação, tudo bem? Eu coloquei essas duas palavras, mas eu vou explicar a diferença delas do ponto de vista prático, tá? Para que vocês entendam na hora da prova. Gente, antes disso, nosso meme, né? As regras do rolê. Não morrer, não ser preso, não se apaixonar. Significa dizer o quê? Interpretando. Não faça besteira, né? Não sei se apaixonar seria uma besteira, mas enfim, né? Bom, galera, quando a gente fala, então, sobre interpretação, sobre leitura, que é o nosso caso especificamente, vamos lembrar da nossa primeira aula. Essa leitura pode ser de um texto escrito, mas ela também pode ser de uma imagem. Ela poderia ser de um vídeo, ela poderia ser de qualquer outra coisa, mas na hora da nossa prova, nós temos textos e nós temos imagens. Ora podem estar separados, ora podem estar juntos na mesma questão. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte: o meu texto ele tem algumas informações que são superficiais. Qual é o assunto do texto? Geralmente o título dele me traz essa informação. Esse texto ele é em forma de poesia ou ele é em forma de prosa? Ou seja, ele está encadeado em estrofes e versos, ou ele tem um parágrafo bonitinho do jeito que eu estou acostumado? Não, ele traz um formato diferente, como se fosse uma receita. Eu tenho os ingredientes e tenho um procedimento embaixo. Não, ele é um meme, ele é um emoji da internet. Então, na superfície do texto, assim que eu olho para ele, que eu começo a decodificar essas informações, eu sei, perdão, o que está nessa superfície. Só que existem também as informações que são essenciais. Qual é o assunto mesmo daquele texto? O que o autor quis passar?
qual é o objetivo do texto. Ele quer ensinar, ele quer trazer uma informação, ele quer produzir um sentimento, assim como a gente viu na aula sobre as funções da linguagem. Aí nós temos as informações complexas. O que são essas informações complexas? Qual foi a estratégia que o autor utilizou para fazer tal coisa? Qual foi o argumento que ele utilizou para defender determinado posicionamento? Qual foi o objetivo de tal trecho, de tal palavra que foi utilizada em tal parágrafo? É uma informação um pouco mais profunda, que vai nos levar às informações nas entrelinhas. Gente, vamos entender uma coisa? Às vezes o professor fala para nós assim, olha, gente, tem informações que estão nas entrelinhas, subentendidas, subliminares. O que significa dizer? Significa dizer que essas informações, elas de fato não vão estar presentes na primeira leitura. A lógica é que se a gente quiser aprender tudo que um texto contém, essa leitura ela tem que ser feita passo a passo. Primeiro eu faço uma leitura superficial, para depois eu fazer uma leitura analítica. Por isso que muitas vezes os professores em sala fazem esse tipo de atividade com os alunos. Olha, primeiro lê, grifa as palavras que você não conhece, sublinha os trechos que você acha mais importante, responda um questionário depois a partir desse texto, faça um resumo, faça um mapa mental. Tudo isso, galera, para a gente chegar nisso aqui. Quando a gente fala de informações das entrelinhas, vamos entender o seguinte, essas informações, elas estão e ao mesmo tempo não estão no texto. Como assim, professor? Pensa comigo, se eu estou trazendo um texto para vocês que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, tudo bem? Quando a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente naturalmente vai entrar em alguns temas, como nazismo, como fascismo e outros, digamos, outras correntes de pensamento política, outras formas de pensamento que havia na época, tudo bem? E quando a gente pega um texto sobre a Segunda Guerra Mundial que fala sobre nazismo, por exemplo, naturalmente essas informações, as informações verídicas, aquelas que são históricas, comprovadas cientificamente, que têm referências, que foram de fato confirmadas, validadas, elas vão dizer para nós que houve, durante o período do regime nazista, um pensamento eugênico em relação a você cria uma supremacia falsa, naturalmente, de um povo, de uma etnia, de uma característica sobre os outros. Hitler, naquela época, achava que os arianos, que na cabeça dele eram os alemães puros, aquela coisa toda, eram raças superiores às outras raças. Tanto que houve uma perseguição, e a gente sabe disso, isso está comprovado na história, uma perseguição em relação aos judeus. Existe uma questão ideológica nisso, existe uma questão religiosa, existe uma questão étnica, xenofóbica, mas o que se sabe, o que se está comprovado, existem inclusive na Alemanha monumentos, museus, estudos, é que houve um massacre de judeus naquela época, não só na Alemanha, mas em outros países da Europa. E nós sabemos que houve, por exemplo, campos de concentração onde alguns desses judeus eram forçados ao trabalho até a morte e outros eram literalmente exterminados. Então veja, se um texto que fala sobre nazismo nega isso, ele não está trazendo essa informação que também é importante. Imagina que o texto fala, porque o regime nazista tinha como objetivo fortalecer a Alemanha, levar a Alemanha a um estado superior economicamente, socialmente, tá. Beleza, tinha esse objetivo? Talvez tivesse na cabeça do Hitler. Mas e quando o texto deixa de falar sobre os aspectos cruéis que o nazismo trouxe para nós, esses aspectos estão aonde? Na nossa cabeça. Às vezes o autor não colocou por alguns motivos. Ele não sentiu necessidade de falar naquele momento, o foco dele era outro, ou propositalmente ele quis omitir essa informação. E aí, galera, é onde nós temos, por exemplo, a capacidade de comparar essas informações que estão naquele momento com as informações que nós temos. Tá claro isso, gente? Quando a gente fala que uma informação está nas entrelinhas, não é que elas estão soltas, elas não estão presentes naquele texto, mas na minha cabeça, na minha memória, eu posso recuperá-las. Se o autor não as colocou, ele tem lá os seus motivos, sejam eles bons ou ruins,
implícitos ou explícitos, negacionistas ou simplesmente foi um descuido do autor, mas eu posso complementar, completar essas informações a partir do meu conhecimento, tudo bem? Então a gente tem mais ou menos como se fosse um esquema. Eu leio para entender, para compreender e para depois interpretar. Eu pego das informações mais simples às informações mais complexas. Na hora da nossa prova, o Enem vai querer isso da gente. Qual é o objetivo do autor? De acordo com o texto, conforme o texto. Ou ele pode perguntar algo mais implícito. Infere-se a partir do texto, deduz-se a partir do texto. Qual é a nossa preocupação na hora da prova? Que tipo de informação ele está cobrando para a gente? Quem faz, por exemplo, prova do CESP, isso é muito mais comum, tá? As questões que envolvem inferência textual. Você precisa pensar um pouco mais, refletir um pouco mais, ir além do texto. E outras questões que estão dentro do texto. Na prova do Enem, isso é muito mais tranquilo, tá? Tem mais questões de interpretação daquilo que está no texto do que a inferência a partir dele, tá bom? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu vou colocar aqui uma outra coisa para vocês, tá? Deixa eu ver se ele está compartilhando aqui essa tela com vocês. Agora sim. Bom, galera, todo mundo sabe que ontem, dia 22 de maio de 2020, o ministro do STF, Celso de Mello, deu prosseguimento à liberação do vídeo de reunião ministerial que serve, ou que tem servido nesse momento como prova, para que o ex-ministro Sérgio Moro comprove a sua tese de que houve uma tentativa do presidente de interferência na Polícia Federal, uma vez que algumas investigações estavam ou poderiam atingir pessoas da sua família. Nós estamos falando diretamente os filhos do presidente. E essas investigações podem ter referência à questão das fake news, podem ter referência à questão da morte, do assassinato da Marielle Franco e do seu motorista. Então existem N coisas, a questão da rachadinha na Assembleia do Rio de Janeiro, de um dos filhos do presidente. Então, assim, galera, o vídeo, ele tinha como objetivo ser uma prova material de que na fala daquela reunião do presidente houve uma intenção, uma intencionalidade de dizer que sim, ele havia e que ele poderia ter feito essa intervenção na Polícia Federal. O que acontece? No vídeo que foi apresentado ontem, a fala do presidente foi exatamente essa aqui, tá? Que foi reproduzida. O presidente fala o seguinte: eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Se não puder trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Pessoal, o que acontece? Durante a fala, o presidente está se referindo às questões de segurança da sua família. Posteriormente, inclusive, ele até disse: mas é a minha segurança particular, não tem nada em relação a isso. Mas vamos interpretar o que está escrito? Ele está falando aqui, ó, porque eu não posso trocar alguém da segurança da ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Peraí. Se eu estou falando de estrutura, eu estou falando de organização. Se eu estou falando de organização, eu não estou falando de particulares, eu estou falando de um sistema maior. Essa estrutura a qual ele se refere, sim, é a estrutura da segurança enquanto Polícia Federal, enquanto Estado, não é algo particular. Tanto que depois ele fala o seguinte, ó, se não puder trocar, troca o chefe dele. Quem é o chefe nesse caso? O superintendente. Se não puder trocar o superintendente, eu troco quem? O ministro. Gente, vamos ser razoáveis, inteligentes e vamos ser minimamente sensatos. Ele não está se referindo aqui à segurança particular. Se ele estivesse falando de segurança particular, ele usaria outros termos, como empresa de segurança, segurança armada, outras coisas que não fossem relacionadas a essa questão que o ex-ministro Sérgio Moro se referiu. Se ele está falando em trocar o ministro, e esse ministro se refere à segurança, obviamente, nós podemos inferir que havia uma intenção do presidente de mudar a estrutura dessa organização a partir do ministério para baixo.
Se a gente está falando de Ministério da Segurança, de Ministério da Justiça para baixo, eu estou falando de órgãos que estão vinculados a esse ministério. Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária. Então, nessa fala, infere-se que o presidente estava se referindo ao quê? A trocas dentro da organização da estrutura de poder a qual o ministro na época, o Sérgio Moro, digamos, era o responsável. Então, a gente pode deduzir que por essa fala, sim, houve uma tentativa de influência de troca política do presidente da República em relação à Polícia Federal no que diz respeito a questões que envolviam familiares, no caso, os filhos dele. Então, se a gente fosse analisar do ponto de vista da fala, do discurso, sim, a prova está aqui, tudo bem? Acontece que o direito, ele trabalha sempre com aquelas questões de provas diretas, indiretas, materiais, processuais, enfim, que eu não vou entrar nesse viés. Mas só para vocês entenderem, o que ele disse está aqui, mas a gente pode inferir, a partir das palavras, do tom, da maneira como o presidente Jair Bolsonaro falou, que sim, houve uma tentativa de influência, de mudança, de questões políticas que o influenciaram e poderiam influenciar nessas investigações e mudanças que poderiam eventualmente interferir nas investigações da Polícia Federal. Então, galera, contra os fatos não há argumentos, né? A fala está aí para nós. Então, gente, vamos continuar? Bora responder então algumas questões em relação a isso? Bom, primeira questão aqui para nós. Essa é uma questão de 2018, tá? Para aqueles que quiserem depois pesquisar. Mais do que Big Bang. Gente, vamos utilizar tudo que nós aprendemos até agora. Eu olho o texto, eu vejo o que ele está falando, as palavras, a intenção, tá. Mais do que Big Bang. Gente, Big Bang, todo mundo entende como aquele primeiro fenômeno cósmico, né, universal, da explosão, né, primordial, que deu origem a toda a vida, a todas as coisas que existem hoje no nosso universo, da nossa galáxia, enfim, depende de como a gente analisa isso. Só que quando ele usa a palavra mais, perdão, a palavra mais, quer dizer, é além do Big Bang. Eu preciso entender algo que não é só aquele fenômeno, existe algo além. A comunidade científica mundial recebeu na semana passada a confirmação de uma descoberta sobre a qual se falava com enorme expectativa há alguns meses. Pesquisadores do Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian revelaram ter obtido a mais forte evidência até agora de que o universo em que vivemos começou mesmo pelo Big Bang, mas este não foi explosão, e sim uma súbita expansão de matéria e energia infinitas concentradas em um ponto microscópico, que, sem muitas opções semânticas, os cientistas chamam de singularidade. O que ele está dizendo para nós? Que o Big Bang não foi só aquela explosão, existe mais coisa. A partir desse ponto que ele chama de singularidade, tudo foi se dividindo, né? Ele fala aqui sobre expansão de matéria e energia infinitas, ou seja, é mais do que apenas a explosão, confirma a nossa tese lá do texto, do título do texto. Essa semente cósmica permanecia em estado latente e, sem que exista ainda uma explicação definitiva, começou a inchar rapidamente. Ela já existia e alguma coisa fez com que ela se expandisse. No intervalo de um piscar de olhos, por exemplo, seria possível, portanto, que ocorressem mais de 10 trilhões de Big Bangs, sejam eles visíveis, invisíveis, macro, micro, né? Veja que isso aqui é uma matéria da Veja. Se é uma matéria da Veja, ela pode ser tanto uma opinião ou ela pode ser uma informação. Nesse caso, o Alegrete está trazendo uma informação. Os cientistas descobriram que o Big Bang pode ter sido muito mais do que aquilo que já se sabia antes. Tudo bem, galera? A intenção do texto é informar, o objetivo dele trazer tudo isso de uma maneira simples, de uma maneira direta, função referencial da linguagem, maravilha? Aí vem a nossa questão. No título proposto para esse texto de divulgação científica, ao dissociar os elementos da expressão Big Bang, a autora, né, revela a intenção de. Qual foi a intenção da autora ao utilizar esses elementos no título? Letra A. Evidenciar a descoberta recente que comprova a explosão de matéria e energia. Gente, ela falou que a matéria e a energia
é o que os cientistas descobriram além do Big Bang. A matéria não é sobre matéria e energia, o texto não é sobre matéria e energia, é sobre algo que está além do Big Bang. Então a intenção dela não foi só comprovar isso aqui. Isso aqui comprovou outra coisa. Resumir os resultados de uma pesquisa que trouxe evidências para a teoria do Big Bang. Tá, pode até ser um resumo de informações, pode, mas nesse caso ela não quis resumir, olha, a pesquisa foi feita assim, com esse procedimento e tal. Gente, ela só quis mostrar os resultados. Ela não quis resumi-los, ela apresentou o que foi descoberto. Esse resumo, geralmente, ele acontece em textos científicos. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ver um artigo científico acadêmico, você vai ter, sim, resumo. E, literalmente, ele vai resumir as 40, 50, 60 páginas. Aqui ela só quis informar as pessoas. Sintetizar a ideia de que a teoria da expansão de matéria e energia substitui a teoria da explosão. Pera, nós vimos que no texto ela fala mais. Professor, mas vamos lá, resumir e sintetizar é a mesma coisa. Sim, são sinônimos. Mas veja que a letra B ele fala de resumir os resultados. Aqui é sintetizar a ideia de que a teoria da expansão de matéria e energia substitui. Peraí, é mais do que a explosão. Ele não fala no texto que foi uma expansão dessa matéria e energia, eu só quero explicar. Não é aquele Big Bang, é mais do que aquilo que a gente imaginava. Vamos deixar essa letra C aqui. Destacar a experiência que confirma uma investigação anterior sobre a teoria. Não, ela não quer confirmar, ela quer ampliar. É mais do que o Big Bang. Condensar a conclusão de que a explosão de matéria e energia ocorre em um ponto microscópico. Condensar a conclusão? Não, ela foi uma descoberta a mais. Então, o que a autora, qual foi a intenção da autora? Mostrar de maneira simples, sintetizada, que essa teoria de expansão substitui a outra teoria. É mais do que o Big Bang. Gente, olha só, no título proposto, ela quer, ou a pergunta é sobre o que está no título. O que está no título é uma coisa é mais do que a outra. Substituiu a outra. Resposta certa, letra C. Tudo bem? Um pouquinho mais complicado, né? Mas essa é uma questão, gente, que envolve principalmente a nossa capacidade de interpretar o enunciado. Ele só quer o que está no título. Tudo bem? Maravilha? O título fala demais. No texto ele confirma isso. Bora para a próxima questão? Farejador de plágio, uma ferramenta contra a cópia ilegal. Gente, olha só. Plágio, ferramenta, cópia. Opa, peraí, o que é plágio? Plágio é o ato de você copiar sem autorização. Ah, então eu tenho uma ferramenta que faz isso? Aonde? Na internet, um aplicativo de celular, ok? No mundo acadêmico ou nos veículos de comunicação, as cópias ilegais podem surgir de diversas maneiras, sendo integrais, parciais ou paráfrases. Gente, paráfrase é você reescrever usando outras palavras, tá? Para ajudar a combater esse crime, o professor Maximiliano Zambonato Pezin, engenheiro da computação, desenvolveu junto aos seus alunos o programa Farejador de Plágio. Ah, beleza, é um programa que vai reconhecer quando o texto foi plagiado. O programa é capaz de detectar trechos contínuos e fragmentados, ou seja, pedaços grandes e pequenos, frases soltas, partes de textos reorganizadas, frases reescritas, mudança na ordem dos períodos e erros fonéticos e sintáticos. Mas como o programa realmente funciona? Considerando o texto como uma sequência de palavras, a ferramenta analisa e busca trecho por trecho nos sites de busca, assim como um professor desconfiado de um aluno faria. A diferença é que o programa permite que se pesquise em vários buscadores, gerando assim muito mais resultados. Gente, ó, aonde a matéria foi divulgada? Repórter unesp.jor.br. Isso aqui é de uma revista científica da Unesp, que é uma universidade pública de São Paulo. Presta atenção, gente. O que o texto está fazendo? Está trazendo para nós uma informação de que alguém criou um aplicativo, um programa de computador, né, para identificar plágios. Esses plágios identificam todo tipo de forma de tentar se plagiar um texto. Cuidado! Quando a gente fala de texto acadêmico, você pode sim fazer paráfrases desse texto, desde que você cite a fonte.
segundo o pesquisador fulano de tal, de acordo com o pesquisador fulano de tal, conforme pesquisa de fulano de tal. Se você faz a referência, você pode fazer paráfrase. O problema é quando você coloca e você não diz de onde você colocou, vozes da minha cabeça. Sacou? Que é o que mais acontece hoje em dia, tá? Inclusive, gente, na sua redação, você pode fazer isso. Professor, eu tenho uma ideia de um pensador, de um filósofo, que eu não sei exatamente como é que ela é, mas eu sei mais ou menos a ideia. Você sabe de quem é o filósofo? Sei, é do Nietzsche. Beleza. De acordo com o pensamento nietzschiano ou de Nietzsche, as coisas, tarara, entendeu? Não tem problema. Desde que você faça a referência a quem de fato criou aquela fala, aquele pensamento. Tudo bem? Aí vamos para a nossa questão. Segundo o texto, a ferramenta farejador de plágio alcança seu objetivo por meio de quê? Como é que essa ferramenta tem o seu objetivo alcançado? Seleção de cópias integrais. Não, ele fala no texto que pode ser pedaços. Buscas em sites especializados. Não, ele fala que em vários buscadores. Simulação da atividade docente. Como assim? Não está nem falando de atividade docente. Comparação de padrões estruturais. Pera, ele pega pedaço, compara com pedaço. Frases grandes, entendeu? Identificação de sequência de fonemas. Não, gente, tá muito simples. Como é que a ferramenta funciona? Tá aqui, ó. Ele detecta trechos contínuos, fragmentados, frases soltas, a partir da comparação de padrões estruturais. Ele vai pegar uma fala que já existe, uma escrita, e comparar com aquela que está no texto, que provavelmente foi plagiado. Ele compara as duas e fala, opa, há indícios de plágio aqui. Beleza? Essa é uma questão mais tranquila, né? Agora, bora pegar uma questão sobre inferência textual. Deixa eu pegar aqui. Essa é uma questão, se eu não me engano, de 2016, tá? 2016 ou 2015, uma das duas, dos 2 anos. Gente, isso aqui é uma placa que você geralmente vê em vários lugares. Pode ser no supermercado, pode ser no shopping, pode ser, enfim, em lojas. Aqui ele está falando que é um aviso de hotel. Vamos ler o aviso? Aviso. O ambiente está sendo filmado. As imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei. E aí nós temos a câmerazinha. Geralmente eu sorrio, você está sendo filmado. Só que você está vendo que essa informação aqui, ela supera aquela. Porque está dizendo o seguinte, olha, a gente está filmando, mas não se preocupe, a gente não vai liberar essas imagens para qualquer pessoa, não. O máximo que pode acontecer é durante, sei lá, uma investigação policial. Eles querem comprovar se tal pessoa estava naquele momento, naquele dia. Ela pode ser requisitada por meio de um mandado judicial. Mas aqui nesse caso está dizendo, ó, a gente não vai ficar soltando, até porque existe uma lei que protege essas imagens. Beleza, galera? Vamos continuar? A presença desse aviso em um hotel, além de informar sobre um fato e evitar possíveis atos indesejados no local, ou seja, evitar que as pessoas façam coisas erradas, tem como objetivo implícito. Gente, presta atenção numa coisa. Quando você vê essa placa, você está pensando o quê? Ok, eles estão gravando, porque se alguém quiser roubar, fazer alguma coisa, destruir, eu tenho como provar que a pessoa fez aquilo. Mas, além disso, qual é o outro objetivo que essa placa traz para nós? Vamos lá. Isentar o hotel de responsabilidade por danos causados aos hóspedes. Não. Ele está falando o seguinte, ó, eu tenho umas imagens, eu posso provar que tal coisa aconteceu. Eu não estou me isentando. Inclusive, eu tenho uma lei que está dizendo, ó, eu posso gravar, mas eu não posso usar para qualquer coisa. Impedir a destruição das câmeras como meio de apagar evidências. Não está dizendo nada disso. Se você quiser quebrar, você quebra. Depois você arca com isso. Ele quer saber o que implicitamente essas informações estão trazendo para a gente. Assegurar que o hotel resguardará a privacidade dos hóspedes. Espera aí. As imagens são confidenciais. Se é confidencial, eu não posso liberar para qualquer pessoa. Então, eu tenho uma privacidade resguardada. Vamos deixar essa para depois? Inibir as pessoas de circular em uma área específica do hotel. Não, ela só vai saber que ela está sendo gravada. Eu não vou impedir a pessoa de entrar em um determinado ponto porque tem uma câmera. Vai da intenção da pessoa. Eu quero saber o que isso aqui implicitamente traz para mim. Desestimular os hóspedes que requisitem as imagens gravadas. Não, se você quiser, você pode acionar uma lei para você ter acesso àquelas gravações. Gente, implicitamente, além do ambiente ser filmado, as imagens são confidenciais. Logo, ela vai proteger o quê? A privacidade dos hóspedes. Não é qualquer pessoa que vai ter acesso, somente aquelas que tiverem o quê? Uma necessidade dentro da lei. Houve um crime dentro do hotel.
A polícia, a justiça quer saber se aquele fulano que está sendo acusado daquele homicídio, ele de fato estava no hotel naquela hora. Aquilo pode provar que de fato ele teve participação no crime. O que a pessoa faz? O que a justiça faz? O juiz expede um mandado para ter acesso a essas imagens. Tudo bem? Implicitamente, eu tenho a privacidade resguardada dessas imagens. Beleza, galera? Gente, por hoje era isso, tá? A aula de hoje é uma aula bem densa, assim, bem pesadinha. Mas qual é a ideia, galera? Que vocês treinem essas questões, tá? Peguem questões que falem sobre interpretação, não só do Enem, mas de outras coisas também. Peguem trechos de livros que vocês estão lendo, peguem vídeos que vocês estão assistindo, peguem músicas. A música e a poesia é um pouco mais complicada porque tem aquelas múltiplas possibilidades de interpretação. Mas o ideal é que você treine a sua interpretação. O que o texto está me dizendo, mas o que ele poderia dizer? Lembra que na última aula nós vimos aquele Brasil que tinha as crianças, todas elas com um padrão físico, que na verdade queria dizer uma outra coisa? É basicamente isso, tá bom? Galera, tá faltando muito amor no mundo, mas principalmente interpretação de texto, tá? Valeu, até a próxima. Estudem!